surpreendi sempre com as minhas votações. Minhas votações sempre foram maiores do que eu sempre pensei. Eu sinto falta de tempo para jogar futebol. Assim, eu vejo isso como uma missão, entendeu? Para mim é uma missão. Eu tento fazer a minha parte, não sou melhor do que ninguém, sou cheio de defeitos. Quero que as pessoas me vejam como alguém que está tentando fazer a sua parte. Então eu sou o que eu sou. Ele é um fenômeno nas urnas do DF, tem 43 anos e chegou a ser o deputado federal proporcionalmente mais bem votado do Brasil. Depois de 2 mandatos parlamentares, ele trocou a Câmara pelo Senado, acumulando mais votos que o atual governador Rodrigo Hollenberg. José Antônio Machado Regufe também é jornalista e adotou a ética como principal bandeira de luta na vida política. Ele é o convidado do CB Poder desta semana e a gente começa perguntando, senador, ética e política não costumam combinar bem no Brasil. É isso mesmo? O senhor acha que a ética, que deveria ser uma obrigação e é tratada como exceção, muitas vezes deve ser tratada como plataforma política? Primeiro, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu acho que, assim, nós estamos num momento tão ruim na política que até quem defende que a política seja feita de uma forma mais séria, até isso passou a ser negativo e visto como uma forma negativa de você falar que as coisas deveriam ser mais feitas de forma mais sérias, de forma honesta. Agora, a ética é obrigação, é o que você falou, isso não é uma bandeira, isso é uma questão de comportamento, é uma questão de atitude de cada um. Bandeira é a defesa da redução da carga tributária, é a reforma política que eu defendo, é a defesa da redução dos custos de um mandato parlamentar, que eu não só defendo como pratico nos meus mandatos. Isso são bandeiras, é acabar com a tributação sobre remédios no Brasil. Isso são bandeiras. Ética e honestidade eu acho que é um mínimo e é uma obrigação de uma pessoa de bem. O olhar hoje do cidadão para o político é de muita condenação, né? O cidadão já olha achando que aquele político, só por ser político, já está devendo alguma coisa. Você que sempre fez campanha, andando pela cidade, distribuindo panfleto, conversando com as pessoas, o que você sente ao conversar com o cidadão hoje na rua? As pessoas te cobram? Qual é o recado que você ouve? Essa é uma excelente pergunta pelo seguinte, Ana. O Brasil vive uma série de problemas hoje. Você tem uma crise econômica absolutamente grave, você tem escândalos de corrupção. Agora, a coisa que eu acho que talvez seja o maior problema que a gente tem hoje e que a sociedade não está se apercebendo dele, é que nós estamos vivendo um momento de criminalização da atividade política. Política é algo nobre, política é algo importante. Se passa a existir um processo de criminalização da atividade política, onde só pela pessoa estar na política, ou a pessoa querer entrar na política, ela passa a ser um suspeito em potencial, isso vai fazer com que as pessoas de bem passem a querer ter distância da política. As pessoas de bem que estão do lado de fora não vão querer entrar e as pessoas de bem do lado de dentro vão ficar pensando se devem continuar. E isso vai fazer mal no final para a própria sociedade. E eu acho isso gravíssimo. Porque a política é algo importante. Isso é justificável, esse sentimento da sociedade, porque os exemplos que a gente tem na política são péssimos. Porque, senador, na verdade, só interrompendo, dando sequência ao seu raciocínio, na verdade, os próprios políticos têm colaborado muito para esse fenômeno de criminalização, como o senhor está citando aí. Né? Agora, eu acho que precisa objetivar. Então, o político que agir errado, ele precisa ter uma punição em cima dele. Até porque as pessoas dizem que corrupção é o pior problema que a gente tem, etc. Corrupção é um problema grave, sim. Agora, corrupção existe em todos os países do mundo. O que não pode ter é impunidade. É a pessoa cometer um ato ilícito e não ter uma punibilidade sobre ela no ponto futuro. Isso é que não pode ocorrer. Mas você acha que existe impunidade no Brasil hoje? As pessoas são punidas pelos crimes que cometeram, principalmente na política? É só o que existe hoje, a impunidade no Brasil. Aliás, a justiça no Brasil não funciona. Muitas vezes uma pessoa tem um direito, ela sequer entra na justiça, que ela começa a pensar, vou entrar na justiça, justiça é cara,
é trabalhosa, eu vou ter que ir lá, não sei o quê, vai demorar não sei quantos anos. Então a justiça tardia já é uma injustiça em si mesmo. Eu acompanho a sua trajetória desde antes de você virar deputado distrital. Você sempre foi muito cuidadoso com o seu mandato, com a atividade pública, com o contribuinte, que você sempre cita como o seu foco, né, o seu objetivo. Aí eu te pergunto, está mais difícil, está mais sofrido fazer política agora, então, nesse quadro todo que você pintou? Você sofre mais? É mais difícil? Quem sofre é a pessoa de bem. O bandido, ele não está nem aí. O bandido justifica tudo no dinheiro sujo que ele ganha. Quem sente é a pessoa de bem. Agora, eu faço a minha parte. Eu não sou melhor do que ninguém. Sou um ser humano como outro qualquer. Agora, sou alguém que se propôs a entrar na política com um compromisso e honrou esse compromisso. Eu sempre digo que as pessoas podem me criticar por qualquer coisa, menos por uma. No meu mandato, eu faço absolutamente tudo o que estava escrito no meu panfleto de campanha. Quem votou em mim por causa do meu panfleto de campanha, tanto como deputado distrital, como federal e como senador, só pode estar satisfeito. Porque eu honrei. Todos os pontos que constavam daquele panfleto de campanha, eu honrei. Todas aquelas medidas, todas aquelas propostas que constavam ali como propostas, no meu mandato viraram proposições, viraram projetos de lei ou propostas de emenda à Constituição, e todas aquelas medidas que eu disse ali que iria tomar, eu tomei uma por uma na prática no meu gabinete. O senhor falou em críticas, uma das críticas frequentes atribuídas ao senhor é isso, é que o senhor corta despesa, o senhor abre mão de prerrogativas de parlamentar, de senador, mas o senhor propõe muito pouco, faria muito pouco. O que o senhor responde para isso? Isso mostra uma desinformação sobre o meu mandato ou uma má-fé de algumas pessoas, porque tem muita coisa estimulada por adversários políticos, etc. Que primeiro eu economizo de verdade, isso é importante que se diga. E os mandatos parlamentares no Brasil são muito caros, então eu economizo e de verdade. Queria só um tempinho de vocês para poder me estender um pouquinho com relação a isso. No meu mandato, no primeiro dia do mandato, eu abri mão dos salários, e tudo em ofícios formais, trouxe até aqui, tudo o que eu fiz protocolando formalmente no primeiro dia do mandato, na direção-geral do Senado, em caráter irrevogável, nem que eu queira eu posso voltar atrás nessas medidas. Primeiro, abrir mão dos salários extras que os senadores recebem. Segundo, reduzir minha verba de gabinete. Terceiro, reduzir o número de assessores no meu gabinete de 55 para apenas 12. Quarto, abrir mão de 100% da verba indenizatória. 5, abrir mão do carro oficial e da cota de gasolina que os senadores têm direito. 6, abrir mão da cota de atividade parlamentar integral, que também é um gasto extra que os senadores têm. 7, fiz a opção formal no primeiro dia do mandato para continuar contribuindo para o INSS e não ter direito à aposentadoria especial de parlamentar. 8, abrir mão do plano de saúde que os senadores têm direito, que inclusive é vitalício para os senadores e para as suas famílias, até a morte dos senadores, e que paga todas as despesas sem limites de médico, de dentista. E eu abri mão, fui inclusive o primeiro senador a fazer isso na história, abri mão em caráter irrevogável no primeiro dia do mandato. Só essas economias que eu fiz, e que foram feitas todas em caráter irrevogável, portanto já gerou economia, essas medidas só no gabinete de um parlamentar, apenas no meu gabinete, de um parlamentarzinho, essas medidas provocaram uma economia direta aos cofres públicos de 16 milhões e 700 mil reais. Se isso fosse copiado pelos outros 81 senadores, daria 1 bilhão e 300 milhões de reais de economia aos cofres públicos. Agora, o meu mandato é muito mais do que isso. Eu, por exemplo, eu protocolei 9 PECs, protocolei 7 PECs da reforma política, protocolei a PEC que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil. Enquanto a Inglaterra, o Canadá e a Colômbia não cobram impostos sobre remédios, no Brasil 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Isso é um absurdo. O correto seria o governo distribuir remédios gratuitamente para toda a população. Mas na impossibilidade disso, o mínimo que o governo deveria fazer é não tributar esse remédio. E ainda vem mais impostos. Protocolei o projeto que proíbe o BNDES de financiar projetos no exterior. Só nos anos de 2013 e 2014, o BNDES deu 3 bilhões para Angola, 3 bilhões para Venezuela, 800 milhões para Cuba. Voto com a minha consciência, representando o meu eleitor, muitas vezes contrariando a orientação do meu partido, como agora me posicionei contra a questão da CPMF. E só para encerrar, e tem as emendas ao orçamento.
que todos os parlamentares têm direito a fazer emendas ao orçamento e que agora as emendas ao orçamento, inclusive, têm caráter impositivo, portanto o governo é obrigado a executar. Eu coloquei, por exemplo, dos 16.324.000 reais que cada parlamentar teve direito, eu sempre concentrei as minhas emendas e desde 2007, como deputado distrital, em educação, saúde e segurança. Eu coloquei 3 milhões para compra de remédios para os hospitais públicos do Senador, Distrito Federal. Olha só, tá claro, isso é uma coisa que se repete muito, mas está claro que o senhor é atuante. Agora eu pergunto o seguinte, o que o senhor faria se o senhor tivesse sido eleito governador do Distrito Federal e tivesse herdado uma situação que o senhor mesmo disse num pronunciamento que discorda de medidas que foram anunciadas pelo governador Rodrigo Hollenberg, mas reconhece que esse é um problema que ele herdou, diferentemente do que aconteceu com a presidente Dilma, que está adotando medidas de ajuste fiscal por problemas que ela mesma provocou. Então, se o senhor chegasse ao governo do Distrito Federal e herdasse um problema como o governador Rodrigo Hollenberg herdou, que medidas o senhor tomaria? Só um minuto, que essa pergunta você vai responder no próximo bloco sobre a crise no GDF. Eu só queria completar as emendas rapidinho. Só no próximo para poder bloco. mostrar. A gente segue com o CB Ponto Poder. Eu já passo a bola para a Ana Maria, que eu te interrompi. Voltando à minha pergunta, o que você faria de diferente se assumisse um problema desse tamanho que o governador Rodrigo Hollenberg está enfrentando agora? Primeiro, é importante que se diga que eu tenho responsabilidade no governo do Rodrigo. Eu ajudei a eleger esse governo. Então, assim, eu acho que eu tenho... Eu cheguei para o Rodrigo e falei, Rodrigo, eu não quero nada do governo. Então, eu não tenho um cargo, ao contrário de outros parlamentares, eu não tenho um cargo no governo, não tenho uma secretaria, não tenho nada. Eu falei, escolha aquelas pessoas que melhor possam servir a sociedade, independente de filiação partidária. Você vai ter de mim o que eu gostaria de ver os políticos fazendo com os governadores, com os presidentes, dar liberdade a eles, deles escolherem os melhores para servir a população, independente de filiação partidária ou de indicação política. A única coisa que eu te peço é que você honre o programa de governo, aquilo que foi oferecido à população na campanha. Então, todas as minhas cobranças do Rodrigo, com o Rodrigo, são sobre coisas que aconteceram no programa de governo. E ele está cumprindo o programa de governo? Não, é isso que eu... Por exemplo, o programa de governo falava que não ia ter aumento de impostos acima da inflação, falava que ia ter um corte de 60% no número de cargos comissionados. Se ele tivesse feito esse corte no início do governo, ele até fez um corte nos cargos comissionados, mas não chegou a esse patamar. Se ele tivesse feito, talvez a crise não tivesse chegado aí. Tivesse cortado o número de secretarias. Por exemplo, houve um corte, mas o corte podia ser muito mais ousado nas despesas, nas secretarias. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. O senhor está decepcionado com o Rodrigo Hollenberg? Não, deixa eu só dar desse exemplo. Por exemplo, nós temos a Secretaria da Fazenda, do Planejamento e de Administração. Por que não pode unir as três numa só? Antigamente, inclusive no Brasil, Fazenda e Planejamento era junto, e Administração era junto. Hoje tem 3 secretarias, tem Fazenda, Planejamento, Administração. É até ruim, porque se um pensar uma coisa e outro diferente... Mas em compensação ele criou desenvolvimento econômico, turismo, agricultura, trabalho, tudo junto. Você acha que isso também não é esdrúxulo? O Brasil tem hoje 39 estruturas de ministérios. Juscelino Kubitschek foi presidente com 11 ministérios. Então ele podia fazer um governo enxuto, com 12 secretarias, na minha concepção. Agora, enfim, eu gosto do Rodrigo. Eu não sou aquela pessoa que quando fica chateada com uma outra pessoa esquece as virtudes do outro. Eu tento ser uma pessoa justa. E reconheço que essa crise, ao contrário do governo federal, não foi gerada por ele. Agora, na minha concepção, o corte poderia ter sido feito muito no início do governo, ser mais profundo na máquina e nunca penalizar o contribuinte com aumento de impostos. Até porque foi o que ele se propôs. A única coisa que eu cobro dele é que ele honre o programa de governo que ele ofereceu à população. Eu não quero cargo, não quero secretaria, não quero nada. Só quero, e acho que eu tenho obrigação disso, de cobrar que ele honre o programa de governo que ele ofereceu à população. Quero bem a ele, entendeu? Sei que ele fica chateado quando eu faço as críticas. Gostaria que a gente, inclusive, voltasse a se falar, porque é uma pessoa que eu quero bem. Mas vocês estão afastados? Não, nós estamos afastados, sem se falar. Inclusive, é algo que me incomoda.
Pô, já imaginou que, Ele aliás... não te procurou para discutir o pacote? Não, nem me ouviu sobre o pacote. Aliás, o Rodrigo, assim, quando ele foi candidato, ele falou, nós vamos governar juntos, você não quer cargo, mas você vai discutir as ideias junto comigo, nós vamos acompanhar. Depois que ele virou governador, ele decidiu tudo a cabeça dele sozinho. Entendeu? Isso não torna ele má pessoa, mas é diferente do que foi falado comigo. Ele tem muitas virtudes também. Agora, eu acho que o programa de governo que foi oferecido à população tem que ser honrado. O que é eleição? Ninguém tem uma carta em branco para depois fazer o que quiser. Você pega uma procuração da população diante de determinados compromissos. Reajuste da tarifa de ônibus também, você acha que é um descumprimento do que ele propôs na campanha? Ou era inevitável? Não, eu acho que eu acho que tem outras coisas para se fazer. Por exemplo, você pode agilizar a liberação de alvarás, entendeu? Desde que seja legal, porque se tiver coisa errada, não. Mas hoje o processo é muito burocrático, então ele vai começar a recolher IPTU disso. Podia ter ideias diferentes que poderiam ser estudadas, como, por exemplo, lançar uma loteria no Distrito Federal. Há outras unidades da federação, estados que têm loteria, então poderia lançar uma loteria aqui. Podia lançar fundos de renda fixa do BRB, remunerando um pouco mais do que os atuais fundos. Hoje os prédios bancários no Brasil é o maior prédio bancário do mundo. Que é a diferença entre o custo do governo, do banco, para captar o recurso e quanto o banco empresta. Entendeu? Por que ele não pode diminuir isso? Ou seja, remunerar, fazer fundos de renda fixa remunerando um pouco mais. E a suspensão... Sobre esse pacote amargo de medidas? Agora, só uma coisa. Eu gosto do Rodrigo, eu quero bem a ele. Agora, eu quero que ele faça o governo que eu sonhei e que me levou a apoiá-lo. E eu seria um cara vendido se simplesmente eu esquecesse isso por causa de alguns carguinhos, por causa de uma secretaria, por causa disso. Então, eu acho que eu tenho o meu compromisso com a sociedade é de cobrar que o programa de governo seja cumprido. Ponto. Parece que ele está com alguma dificuldade na Câmara. Vamos ver com o Matheus Teixeira. Boa parte do pacote apresentado pelo governo tem que passar pela Câmara Legislativa. Nós viemos até aqui ouvir o que os deputados distritais têm a dizer. Vamos conferir? Olha, é um pacote extremamente duro para a sociedade brasileira. São medidas que atingem o pobre, o trabalhador, o servidor público, o setor produtivo. Olha, eu achei um pacote extremamente recessivo. O pacote todo me deixou muito insatisfeito. Quando ele assumiu o governo, é importante ressaltar que havia dívidas gigantescas. Por isso, está lançando esse pacote para tentar reequilibrar as contas do Distrito Federal. Aumento de passagem, aumento do valor do restaurante universitário, aumento da contribuição de iluminação pública, aumento do valor venal dos imóveis, que vai afetar no valor do IPTU. Da forma que está hoje, sem discussão, eu particularmente sou contra. Se a gente entender que realmente não dá para a gente prosseguir, a gente vai orientar o governador a dizer que isso não é possível. A Câmara Legislativa tem que ter muito bom senso, analisar projeto por projeto, item por item, para realmente não penalizar ainda mais o bolso do contribuinte. Na sua opinião, votaria sim ou não para os projetos? Da forma que está, não. Eu acho que a gente tem que discutir. Eu acho que vai ser muito difícil o governo conseguir aprovar. Que eu não voto aumento de imposto aqui no Distrito Federal, porque a sociedade não suporta mais. Já está todo mundo no limite. Regufe, a gente está vendo ali alguns deputados do PT reclamando do aumento da carga tributária, sendo que a presidente Dilma está propondo o aumento a recriação da CPMF. Não é uma contradição isso? Bom, primeiro eu tenho respeito pelos parlamentares, espero que votem contra o aumento de impostos, porque espero que as pessoas apenas não sejam contra de falar que são contra, mas que votem contra, que eu acho que é importante isso para a sociedade. No plano federal, eu acho um absurdo, entendeu, o que está acontecendo. Eu sou contra aumento de impostos, tanto no plano local quanto no plano federal. Na minha concepção, os governos tinham que ser mais eficientes, qualificar melhor os seus gastos, reduzir as suas despesas, reduzir o tamanho da máquina e não penalizar o contribuinte aumentando impostos. O Brasil tem a maior carga tributária dentre os países do mundo emergente, a maior dos BRICS. A do Brasil é maior do que a da Rússia, maior do que a da Índia, maior do que a da China, maior do que a da África do Sul. E ainda precisa aumentar a carga tributária ainda mais, uma carga tributária que já chega a 36% do produto interno bruto. Cabe ao governo ser mais eficiente. O governo deve fazer o oposto. É reduzir as suas despesas para tentar, no ponto futuro, reduzir essa carga tributária para o contribuinte. Mas o seu partido pensa dessa forma também? Não, já fui para a tribuna,
já fiz um discurso colocando a minha posição. Eu votarei contrário a esse aumento de impostos, votarei contrário à recriação da CPMF, independente da posição que o meu partido tomar. Na minha concepção, o contribuinte não tem que pagar essa conta. Mas a gente não é correto. Lembrando que estamos nas considerações finais. Tá, e só para dizer, eu sou contra esse aumento de impostos, tanto no plano federal como no plano local. Acho que não é a saída. Não é a saída você penalizar o cidadão e o contribuinte. A única diferença que eu faço, não com relação à solução, mas com relação à origem da crise, é que no governo federal foi feita por esse próprio governo e no governo local eu tenho que reconhecer que não foi feito. Por um governo petista também. Pelo governo do Rodrigo. Vai lá, eu queria perguntar o seguinte, mudando completamente de assunto. Só lembrando que vai ter que ser curta a resposta. O senhor vai ser candidato a quê em 2018? Não, eu vou cumprir o mandato integralmente, vou cumprir o mandato no Senado integralmente, assim como eu cumpri o meu mandato integral na Câmara Legislativa e na Câmara dos Deputados. Não vai disputar a eleição, então? Não, a minha intenção é cumprir o mandato integral e honrar a procuração que a população me deu. Assim como honrei como deputado distrital e honrei como deputado federal. E se surgir, por acaso, um convite de algum partido para que você possa rodar o Brasil sendo candidato à presidência, isso te anima? A minha vontade, o meu compromisso é representar bem a população do Distrito Federal e cumprir o mandato inteiro no Senado. O que está na minha cabeça hoje é isso e eu pretendo cumprir. Eu me orgulho muito de honrar com os meus compromissos. A minha vontade hoje é cumprir o mandato inteiro. E assim, se você perguntar assim, mas você tem alguma vaidade, alguma vontade? Eu só quero chegar ao fim desse mandato para o Senado e ter a certeza de que eu fiz o máximo que eu podia, como eu tenho tentado. Eu trabalho muito, eu me dedico muito. E poder dizer para todo mundo, eu honrei cada ponto do panfleto de campanha, assim como eu fiz no meu mandato como deputado distrital e no meu mandato como deputado federal. Porque o mandato é isso, é você honrar aquilo que você se comprometeu na campanha, e apoio, aquilo que você ofereceu à população. Apoio ao Hollenberg, eu apoio a população do Distrito Federal. As pessoas perguntam, mas você é base? Eu sou base do Distrito Federal. O que ele fizer de bom para a população do Distrito Federal vai ter o meu apoio e o meu reconhecimento. O que ele fizer de coisas ruins para o Distrito Federal, eu tenho obrigação de criticar e vou continuar criticando. Obrigada, senador. Obrigada, pessoal. E a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais TV Ponto Poder.